Olá! Já alguma vez se parou para pensar em como é que se consegue literalmente pôr o sabor de um pomar inteiro dentro de uma garrafa? Bem, hoje vamos contar a história de um visionário que fez precisamente isso. Ele olhou para a fruta portuguesa e transformou-a numa das marcas mais icónicas do nosso país. Vamos lá então descobrir o percurso de António João Eusébio. A pergunta que nos guia é esta, e é fascinante. Pensem bem, como é que uma coisa tão simples, um pomar no Algarve, conseguiu dar origem a um verdadeiro império global? É precisamente isso que vamos explorar, passo a passo. Para entendermos bem esta história, organizamos as coisas em 4 partes. Primeiro vamos conhecer o homem, o visionário por trás da ideia. Depois, mergulhamos na fórmula revolucionária que ele criou. A seguir, vemos como é que uma simples bebida se transformou num ícone nacional. E por fim, claro, olhamos para o seu legado, que hoje chega a todo o mundo. Vamos então ao primeiro capítulo, o visionário do Algarve. Para percebermos a verdadeira dimensão desta marca, temos mesmo de voltar ao início, às raízes, a um sonho que nasceu ali, no meio dos laranjais do sul de Portugal. E aqui está ele, António João Eusébio. O nome, se calhar, não é tão famoso como a sua criação, mas foi a visão dele que mudou completamente a forma como milhões de pessoas matam a sede há décadas. A nossa história começa aqui, em Moncarapaz, no Algarve. Tentem imaginar campos e campos de laranjais a perder de vista, o cheiro no ar. Foi neste cenário que Eusébio cresceu e foi esta ligação à terra que acabou por definir todo o seu futuro. E é aqui que está o verdadeiro rasgo de gênio, porque olhem, onde toda a gente via apenas laranjas, ele viu uma oportunidade industrial. Numa altura em que a fruta era super abundante, mas muito pouco aproveitada, ele imaginou um produto de qualidade que pudesse levar aquele sabor, o sabor de Portugal, a todo o país. Pronto, entramos agora na segunda parte, a fórmula que mudou tudo. Ter uma visão era, claro, fundamental, mas foi preciso uma inovação muito concreta para a tornar realidade. E essa revolução aconteceu num ano específico, 1954. Para percebermos o tamanho da revolução, temos de recuar aos anos 50. Na altura, os refrigerantes eram basicamente águas com açúcar e corantes, muito artificiais. A ideia de Eusébio foi radicalmente diferente: usar sumo de fruta a sério. E não ficou por aí. Adicionou-lhe gás e, o toque de mestre, a própria polpa da fruta. Era o sabor autêntico, ali, dentro de uma garrafa, uma coisa nunca antes vista. Fichem bem este ano, 1954. É um momento em que o Sumol laranja chega ao mercado e, pura e simplesmente, muda as regras do jogo para sempre. Foi mais do que uma bebida nova. Foi um ato de inovação que criou uma categoria que não existia. E o caminho para o sucesso foi, acreditem, incrivelmente rápido. A empresa nasce nos anos 40, lança o tal produto revolucionário em 54 e apenas 4 anos depois está a conquistar um prémio importantíssimo na Exposição Internacional de Bruxelas. Era a prova, a confirmação de que esta ideia portuguesa tinha mesmo valor universal. Chegamos então à terceira parte, a construção de um ícone. Porque o Sumol tornou-se muito, mas muito mais do que uma bebida. Transformou-se num símbolo cultural, faz parte da nossa identidade. A identidade da marca foi construída sobre pilares muito fortes. Quem é que não conhece a icónica garrafa de vidro verde com o nome gravado diretamente no vidro? Aquilo não era só para ser bonito, era funcional, protegia o sumo e a polpa. Em pouco tempo, tornou-se presença obrigatória em todas as esplanadas, um símbolo de modernidade que era, com muito orgulho, da nossa terra. E claro, o slogan. É um prazer. Só 2 palavras, mas que se entranharam na cultura popular, porque a marca percebeu que não vendia apenas uma bebida, vendia uma sensação, uma coisa simples, autêntica e, claro, prazerosa. E com isto, chegamos à nossa última parte, um legado para o mundo. Vamos ver como é que aquela ideia que nasceu num pomar algarvio conseguiu de facto atravessar oceanos e conquistar o paladar global. Mais de 60. Este é um número de países onde a marca que começou em Moncarapaz está hoje presente. É a prova de que uma grande ideia, quando assenta na qualidade e na autenticidade, simplesmente não conhece fronteiras.
Mas talvez o mais impressionante disto tudo seja a sua resiliência. Quando os gigantes multinacionais chegaram a Portugal, com todo o seu poder de marketing, muitos pensaram que seria o fim. Mas não. A marca de Eusébio manteve-se firme, provando que a ligação que tinha com os portugueses era mais forte do que qualquer campanha milionária. Então, qual é o modelo do visionário? Podemos resumi-lo em 4 passos bastante simples. Primeiro, observar. Ver o valor no que é nosso, no que é local. Segundo, inovar. Criar algo radicalmente diferente e melhor. Terceiro, construir. Desenvolver uma marca, uma cultura, uma identidade forte. E, por fim, o mais difícil, perdurar. Conseguir manter a relevância através das gerações. É uma lição de empreendedorismo tão válida hoje como era nos anos 50. E terminamos com esta pergunta para reflexão. A história de Eusébio prova que, por vezes, o valor está mesmo à nossa frente, onde menos esperamos. Por isso, a questão que fica no ar é: qual será o próximo tesouro português que está apenas à espera de um visionário com a coragem para o revelar ao mundo?